do Figueirense e muitas dificuldades no segundo. Queria que você fizesse uma avaliação, se é mais ou menos dessa forma que você viu também, né? Essa primeira vitória do Figueirense. Boa noite a todos. Eu não digo... Foi um excelente primeiro tempo e foi muito acima do São Paulo. Talvez por isso seja difícil você manter uma intensidade e um futebol, falando-se do São Paulo, acima dos 90 minutos, né? Mas a gente treinou isso, nós escalamos o time em cima disso, só com um volante, 2 meias, né? Ferrugem e Badi, 2 jogadores de velocidade. Então a gente realmente saiu no primeiro tempo para fazer o que nós fizemos. Obviamente, um segundo tempo, a intensidade nós não conseguimos e nenhum time consegue a mesma intensidade. Começamos a errar um pouco de passes, principalmente nessas transições, e no momento que esses jogadores de transição, puxado de contra-ataque, Dudu e Hermel, cansaram, porque o forte deles é 1 contra 1, aí a gente já não tinha 1 contra 1, nós trocamos, né? E também o São Paulo, ele tirou um volante, empurrou o Rogério junto com o Kardec e puxou o Ganso para segundo volante, fazendo um 4-2-4. E isso automaticamente a gente teve que puxar o Eli à frente da zaga, né? Não como um líbero, mas à frente da zaga, ficando a nossa zaga com a linha de 4 normal, composta, porém com o Eli ali na frente e a atenção maior era em cima do Ganso. Mas ganhamos um time... Eu falei com os jogadores, a minha filha, eu tenho 2 filhas, uma de 22 e uma de 11. Né? Essa de 11, por exemplo, não tinha visto uma vitória do Figueirense sobre São Paulo, então não é fácil. Foram 11 anos. Né? E eu falei com os jogadores que hoje estaria tudo bem, justamente por isso, porque a gente estava aqui para ganhar do São Paulo. E como é que foi, Eutrópio, a decisão, né? Você colocar o Dudu no time, a volta do Marquinhos também, como é que foi essa decisão logo após aquele jogo contra o Atlético Paranaense? O que te motivou a modificar essa equipe? São entradas naturais, normais. Todos os jogadores que têm entrado normal. O Marquinhos, eu volto sempre a dizer, eu procuro não expor o jogador, né? Colocar em situações adversas para que a gente não queime o jogador. O Marquinhos foi para a segunda semana com a gente, trabalhando, é um jogador já de 3 anos, né? E, na verdade, nós acabamos retornando aquele momento do Campeonato Catarinense, a partir do jogo, se não me engano, do Avaí. Fizemos essa formação no meio, né? Com Eli, Badi e Ferrugem. Apesar de ser bem assim, ofensiva, mas ela nos credencia também a ter um pouco mais de agressividade no campo defensivo do adversário. Isso faltava um pouco para a gente, principalmente em casa. Talvez fora não falte tanto, mas em casa a gente precisava dessa atitude dos jogadores, por isso eles estão de parabéns pelo que eles demonstraram. Vinícius, você acha que o São Paulo se surpreendeu com a postura do Figueirense? Logo com 30 segundos no primeiro lance, já naquele abafo, já com uma bola, eles se atrapalharam na saída de bola. Você acha que o São Paulo foi surpreendido por essa postura do Figueirense? Acredito que sim, e isso se deve muito, claro, o que eu falei, o que nós treinamos, mas eu gosto sempre de dar o mérito aos jogadores. Muito mais mérito deles, pela atitude deles e acreditar naquilo que a gente propôs para eles. Eles acreditaram e nós conseguimos realmente fazer uma coisa muito difícil, porque o São Paulo é um grande time com grandes jogadores. Pessoal, mesmo barulho para continuar. Próxima partida fora de casa contra o América Mineiro é um bom adversário para embalar a segunda vitória? Sim, não tem nenhum adversário fácil, né? O América é o atual campeão mineiro, veio de um jogo aí de empate com o Cruzeiro, agora joga só amanhã contra a Ponte. É um jogo atípico, assim, 11 horas, que nós não vamos ter muito tempo dessa adaptação. Mas respeitando o América, sabemos do poderio dele, mas nós temos as nossas convicções, nós temos também as nossas metas e a gente vai sempre buscar o resultado positivo, mesmo fora de casa. Vinícius, você teve hoje o Ferrugem jogando um pouco mais centralizado, né, em relação a outros jogos, que ele fez aquele corredor jogando bem aberto. A gente viu um Ferrugem combativo, saindo também para o ataque. Queria saber se essa mudança do posicionamento do Ferrugem, ele fazendo o que a gente sabe que ele pode, também acabou sendo fundamental para essa vitória. E se esse é o lugar realmente do Ferrugem
não jogando tão aberto e sim mais centralizado. O Ferrugem eu já vi, por exemplo, esse ano a Ponte ganhou do São Paulo, no Campeonato Paulista. O Ferrugem fez um ótimo jogo pela beirada, no 4-4-2, e jogou lá em outros times, né? É que eu sempre falo, a gente está fazendo e montando um quebra-cabeça, né? A minha ideia inicial, por exemplo, com o Jocinei, era ganhar nós ganhamos um pouco de equilíbrio dos dois lados, com o lado esquerdo trabalhando, e um pouco de agressividade. Isso, na teoria, estava ok, mas na prática ela não serviu, mesmo com o Jocinei sendo um jogador, teoricamente, de marcação. Então eu arrisquei, voltei ali o Ferrugem, porque nós estávamos fazendo isso no Campeonato Catarinense. Tudo bem que o Campeonato Catarinense é um nível totalmente diferente do brasileiro, né? Mas o que eu coloquei na cabeça deles, né, e que eu pedi justamente é isso. Se a gente fez, nós vamos fazer de novo, né? E a coisa encaixou e eu fico feliz porque é um grande jogador, a gente ganha uma excelente opção ali por dentro. É um esquema que você deve utilizar para o restante, ou pelo menos nos próximos jogos, aí também fora de casa, ou fora de casa você pretende? Queria que você já falasse sobre o Renato Augusto, né? E também sobre o Lins, que fez a estreia. O esquema, na verdade, ele permanece o mesmo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. A gente tem alterações durante a partida, com alguma movimentação de jogadores, mas o esquema ele permanece o mesmo. Às vezes você troca um jogador, você muda a característica, ou dependendo do como foi o Atlético Paranaense, no final nós colocamos só um volante e empurramos o Ortega bem para frente, né? Mas praticamente isso, a gente agora tem mais peças, nós vamos ganhando essas peças. Hoje o Renato entrou, treinou só 5 minutos com a gente, dá parabéns também para a nossa direção, para o pessoal da administração, que conseguiu colocar os 3 jogadores aptos para mim, né, para o Figueirense. Isso é importante ressaltar a competência do nosso departamento. O Renato entrou num momento difícil, mas acredito que cumpriu o seu papel, e o Lins, que não tinha treinado direito com a gente, né, foi importante, mostrou seu valor e tenho certeza que ele já deu um pouco da amostra daquilo e o quão importante vai ser para a nossa equipe. Ô Vinícius, você tinha falado na coletiva de imprensa pré-jogo da quantidade de gols que o Figueirense tinha sofrido nos últimos jogos, eram 6, a média de 2 a cada jogo. Teve uma pressão no fim do São Paulo, mas defesa do Gatito não teve uma grande defesa dele. Você acha que deu para consertar isso, ou só a entrada do Marquinhos com a segurança dele já também foi uma solução? Por exemplo, no próprio jogo contra o Santos, também o Gatito não fez, apesar de nós termos feito um primeiro tempo muito ruim, né, e teve os 2 pênaltis. Claro que o Marquinhos traz um pouco mais de experiência, traz segurança, principalmente nessas bolas aéreas, né? Hoje em dia, se você está sofrendo uma pressão, basicamente você fecha bem a entrada da área, como a gente tem fechado, e se ela vem para um lateral, né, o cruzamento vem, você tem que estar bem postado na área. E isso com o Marquinhos você ganha. Mas sem dúvida, eu acho que o Marquinhos acrescentou, mas o que mais valeu realmente foi a nossa consciência e a nossa atitude com relação ao adversário como é o São Paulo. Para encerrar, pessoal, e a torcida, Vinícius, pode ter a convicção que o primeiro tempo de hoje não foi uma exceção? A torcida ela pode ter uma convicção seguinte: no Figueirense nada é fácil, tudo é muito difícil. Eu já passei por 3 vezes aqui como jogador, num momento muito difícil, consegui ser campeão. Como treinador, um momento muito, muito difícil, que ninguém acreditava, tivemos altos e baixos, nós conseguimos reformular o time durante o campeonato, subimos. No outro ano tinha 60% do elenco de novo renovado, nós conseguimos ser campeões. Então no Figueirense nada é fácil. Nós estamos lutando contra os grandes, né? Nós temos um time que está se encorpando, as opções cada dia estão melhorando com as experiências, e a torcida ela tem que cobrar isso. Ela tem que cobrar o quê? Pode ser não um bom futebol, mas ela tem que cobrar essa atitude, né? Jogar aqui, os adversários têm que chegar e falar: pô, vai ser difícil enfrentar o Figueirense do Orlando Scarpelli. Se eu sei como jogador, se eu sei como treinador, né? E a gente tem que fazer isso. E também sempre contar com o apoio deles. Teve um momento difícil de pressão no jogo, eles começaram a gritar, começaram a chamar, começaram a gritar o nome do Figueirense. Isso pra gente que está ali dentro, para mim, já ajuda muito, imagina para um jogador. Pessoal, obrigado. Vinícius. Valeu,